Olá! Hoje nós vamos concluir o nosso estudo do algoritmo de ordenação por heap, o heap sort. Nas aulas anteriores, nós discutimos como que os algoritmos de manutenção da heap, que é o maxheapfile, e o algoritmo de construção da maxheap, o build maxheap. Então, a ideia do heap sort é que ele é um algoritmo de ordenação semelhante ao algoritmo de ordenação por seleção. A única diferença é a forma como ele escolhe, ou seja, a forma como ele escolhe o próximo maior elemento, como que ele encontra o próximo maior. No caso do selection sort original, o próximo maior elemento, ele era encontrado varrendo o subvetor que ainda não estava ordenado. E isso era um problema, porque você tinha que passar por todos os elementos do vetor para encontrar o próximo maior. No caso do heap sort, a ideia é construir uma heap a partir dos elementos originais do vetor e depois utilizar a heap para pegar o próximo maior elemento e usando o algoritmo de maxheapfile, que a gente já viu que ele é um algoritmo eficiente para arrumar a heap num determinado ponto. Então, ao invés de a gente precisar de uma operação de tempo linear, como no selection sort, para encontrar o próximo maior, aqui no heap sort nós usamos uma operação de tempo logarítmico para encontrar o próximo maior. Então, como que funciona o heap sort? Bem, primeiro, como eu acabei de falar, a gente precisa construir uma heap máxima a partir do vetor qualquer que você está ordenando. Tá? Então, a partir da operação build maxheap, que nós vimos no vídeo anterior, nós obtemos um vetor que tem os mesmos elementos, só que permutados, de forma que agora eles respeitam a propriedade de heap máxima. Então, esse vetor aqui que eu estou mostrando, que é exatamente o mesmo vetor que eu utilizei na aula de build maxheap, vai ficar, depois do build maxheap, vai ficar 20, 14, 7, 12, 10, 6, 5 e 9. Então veja que são exatamente os mesmos elementos, só que agora eles estão permutados de forma que eles respeitam a propriedade de heap máxima em todos os nós, que é exatamente o que o build maxheap faz. Então, para a gente simplificar a visualização do nosso algoritmo, vamos visualizar o vetor V depois da construção da maxheap como uma árvore binária. Tá? Que a gente viu que, na verdade, a gente não está construindo uma árvore binária explicitamente. O que está sendo feito é simplesmente que estamos visualizando esse vetor em um formato de árvore. Tá? Então, a raiz vai ser o 20, daí os filhos do 20 vai ser o 14, o 14 e o 7, né? Então veja que a cada nível que a gente desce, a gente dobra o número de elementos do nível anterior. Então logo abaixo do 14 e do 7 a gente vai ter o 12, o 10, o 6 e o 5, tá? Que é o jeito que funciona a heap, né? 12, 10, 6, 5. E por último aqui, a gente vai ter o 9 como filho do 12. Então, como a gente já discutiu anteriormente, a gente sabe que o próximo maior, inicialmente, vai na última posição, certo? Então eu vou marcar com essa setinha roxa aqui a posição da onde que vai o próximo maior. Tá? Então, nesse caso, o próximo maior, quando a gente acabou de montar a nossa heap máxima, o próximo maior vai na última posição do vetor. Tá? Então, como que funciona o heap sort nesse momento? A partir do momento que a gente construiu a heap, a gente vai pegar o elemento da posição 0 e vai trocar com o elemento da posição roxinha. Tá? Então, vai subir o 9 para a raiz da heap, vai ser o 9, e vai descer o 20 para a posição final. Tá? Veja que quando a gente for fazer as operações de manutenção da heap, né, com o maxheapfile, a gente vai desconsiderar todos os elementos que estão da posição roxa para frente, incluindo a posição roxa. Como se não tivesse... na verdade, com efeito, não está na heap o elemento que está na posição roxa e os elementos para frente. Então, como a gente colocou um elemento na posição 0, a gente precisa agora ter certeza que a heap vai... A gente precisa restabelecer, na verdade, a propriedade maxheap na heap inteira.
Tá? Então, como que a gente vai fazer? Agora, como a gente sabe que a gente colocou alguém na posição 0, a gente precisa fazer um max heapify para garantir que para restabelecer. Então, né? Então, como que vai ficar? Qual que é o maior? O 9, o 14 ou o 7? É o 14. Então, sobe o 14. Veja que ele é o próximo maior, né? E desce o 9 para a posição 1. Veja, a gente precisa continuar executando o max heapify, porque houve a troca, certo? Então, o que é maior? O 12, no 9, o 12 ou o 10? É o filho, é o 12. Então, a gente vai trocar. Vai descer o 9 e vai subir o 12. Tá? Veja que o 9 agora é um folha. Né? O cara da posição 3 é um folha, porque a gente está desconsiderando todo mundo que está do roxo para frente. Tá? Veja, a gente não quer mexer nos caras que estão aqui, porque eles já estão ordenados, os caras que estão do roxo para frente. Certo? Ok, então temos uma max heap novamente, da posição 0 até a posição 6 agora. Uma vez que a gente arruma a max heap, a gente decrementa então a posição, o ponteirinho que marca qual é a posição que a gente vai inserir o próximo maior. Então o segundo maior, que agora está na posição 0, a gente vai trocar ele com a posição roxinha. Né? Então a gente vai subir o 5 e descer o 14 para a posição final dele. Então veja que pegar o próximo maior é uma questão só de trocar o próximo maior com o cara da posição 0 e arrumar a heap. Tá? Então vamos arrumar a heap agora partindo da posição 0. Quem que é o maior? O 5, o 7 ou o 12? É o 12. Tá? Então vamos trocar o 12 com o 5. Então subiu o próximo maior para a posição 0. Né? E agora a gente vai continuar arrumando essa subárvore aqui. Quem que é maior? O 5, o 9 ou o 10? É o 10. Tá? Então a gente vai trocar o 10 com o 5. Né? E vamos arrumar a heap que começa na posição 4. Veja que a heap que começa na posição 4 simplesmente é um folha da nossa árvore, então não é necessário continuar fazendo max heapify. Tá? Então, uma vez que a gente arruma a heap, a gente decrementa novamente a posição do próximo maior. Né? Então, o próximo maior a gente sabe que está na posição 0, a gente troca a posição 0 com a posição 5, né? Que é onde a gente vai para o próximo maior. Então, a gente desce o 12, esqueci que número que eu apaguei. A gente desce o 12 e sobe o 6. Então, a gente sobe o 6 para cá e desce o 12. Então todo mundo está da posição novamente, né, roxa para frente, e a gente vai desconsiderar como parte da heap. Então vamos arrumar a heap a partir da posição 0. Quem que é o maior dos três? É o 6, o 10 ou o 7? É o 10. Então a gente vai descer o 6, trocar o 6 com o 10. Novamente, agora arrumando essa heap, a subárvore esquerda, a gente pergunta, quem que é o maior? O 6, o 9 ou o 5? Né? É o 9, certo? Então, a gente vai subir o 9 e descer o 6. Veja que agora a posição 3 não tem filhos válidos, né, dentro da heap. Então, termina o max heapify. Tá? Então, agora que a gente acabou de fazer o max heapify, que temos uma heap novamente da posição 0 até a posição 4, né, a gente vai decrementar o nosso ponteirinho de posição do próximo maior. Tá? Então, o próximo maior que está na posição 0 vai para a posição 4. Quem está na posição 4 vai para a posição 0. Tá? Então, desce o 10 e sobe o 5. Então, vamos arrumar a heap novamente. Viu o padrão? Sempre troca, então, quem está na posição 0 com a posição do próximo maior e arruma a heap a partir da posição 0. Esse é o heap sort. Então, quem que é o maior? O 5, o 9 ou o 7? É o 9. Então, a gente vai trocar. Né? O 9, de fato, é o próximo maior e agora ocupa a posição 0. E agora a gente vai verificar quem que é o maior, o 5 ou o 6. Veja que a gente não está olhando para o 10 mais. Tá? Lembra lá como que a gente implementou isso no max heapify, né? Dá uma olhadinha lá. Tá? Então, o maior dos dois é o 6. Então, a gente vai trocar. Né? Vai descer o 5 e subir o 6. E veja que agora a gente não tem que continuar fazendo o max heapify na posição 3 porque ele é um folha. Tá? Bem, acabamos de fazer o max heapify. Qual que é o próximo passo agora?
decrementar a posição que a gente vai inserir o próximo maior. Tá? Então o próximo maior agora vai na posição 3. Quem que é o próximo maior? Onde está ele? Ele já está na posição 0, certo? Então vamos trocar o 3, que vale 5. Colocar o 9 na posição 3 e subir o 5 para a posição 0. Tá? E agora o que a gente faz, pessoal? Veja, agora a gente só tem uma heap pequenininha com 3 elementos, né? Mas continua o mesmo padrão, tá? A gente vai fazer o Maxify na posição 0. Então, quem que é o maior? O 5, o 6 ou o 7? É o 7. Então, desce o 5 e sobe o 7. O 7 é o próximo maior. Veja que agora o 5 é um folha na nossa heap, né? Ele está depois do roxinho da posição 3, tá? Então, terminamos de arrumar a heap, beleza? E, uma vez que a heap está certa, a gente decrementa a posição do próximo maior. Então, o que a gente faz agora? Assim como a gente vem fazendo durante todo o algoritmo, a gente troca o cara da posição 0 com o cara da posição roxinho, do próximo maior. Então, a gente vai colocar o próximo maior na posição 2, ou 7, e vai subir o próximo maior para a raiz. Tá? E agora no FI a gente tem uma heapzinha que a gente tem que arrumar que só tem 2 elementos. Tá? Então, o que é maior? O 5 ou o 6? É o 6. Então, a gente vai subir o 6 para a cabeça da heap, né? Para a raiz da heap, e vai descer o 5. Tá? Uma vez que a gente arrumou a heap, a gente vai fazer o quê? Decrementar a posição do próximo maior e vai trocar o valor da posição do próximo maior com o valor da posição 0. Tá? Então, sobe o 5 e desce o 6. E vamos arrumar a heap. Veja que a heap não tem que fazer mais, né? Porque o único elemento na heap agora é o elemento da posição 0. Então, veja que a gente não precisa fazer a troca do 0 com 0. Tá? Então, aqui a gente tem o nosso vetor ordenado. Tá? Esse é o procedimento do heap sort. Então, como que fica o código do heap sort? A função heap sort, ela não retorna valor, né? Ela é só uma rotina de ordenação. Ela é comumente chamada de heap sort. E ela recebe 2 parâmetros. Tá? Recebe o endereço inicial do vetor e recebe o número de elementos desse vetor. Conforme eu comentei anteriormente, a estrutura do heap sort é muito parecida com a estrutura do selection sort. Depois dá uma comparada. Tá? A gente vai precisar de uma variável inteira que representa a posição do próximo, que a gente vai colocar o próximo maior. Tá? Então, vamos chamar esse cara de i. Então, o que a gente tem que fazer, pessoal? Bem, veja. O que a gente vai ter que fazer é o seguinte. A gente vai ter que pegar e trocar o cara que está na posição 0 com o cara que está na posição i e arrumar a heap a partir da posição 0. Tá? Para quê? Porque a partir do momento que a gente arruma a heap na posição 0, o próximo maior vai subir. Aí a gente decrementa a posição do próximo maior, troca quem estiver na posição 0, que acabou de subir, né, o próximo maior para a posição 0, com o cara que estiver na posição do próximo maior, e arruma a heap novamente, até a gente chegar no caso que a nossa heap só tem o menor elemento de todos. Tá? Então, para isso, a gente simplesmente vai fazer. A gente vai começar com i, que é a posição do próximo maior, indo para a última posição do vetor. Tá? Enquanto o nosso i for maior que 0, porque a gente não precisa fazer nada para a última posição, porque vai sobrar só o menor na heap. Né? E a gente vai decrementar o i. Então a primeira coisa que a gente faz é trocar. A gente sabe que na posição 0 tem o próximo maior, e a posição que o próximo maior tem que ir é na posição i. Então a gente vai trocar o cara da posição 0 com o cara que estiver na posição do próximo maior. Ups, faltou uma coisinha, né? A gente só pode fazer isso quando o V for uma max heap, né? Tudo bem. Então, logo depois aqui da declaração do i, muito bem, se você já percebeu isso, né? Legal. Então, realmente, a gente estudou como construir a heap exatamente para poder converter um vetor qualquer numa heap para depois sim usar
o procedimento do Maxipify. Tá? Então, a gente chama aqui build maxheap. Né? Que vai receber o nosso vetor V e o número de elementos no vetor V. Ok, agora está certo. Então a gente vai fazer a troca, né? Voltando. A posição I é a posição do próximo maior e o próximo maior a gente sabe que está na posição 0. Então a gente troca eles dois e arruma a heap a partir da posição 0. Então, porque a gente sabe que a gente colocou um cara na posição 0, né? Que pode estragar a propriedade heap da árvore. Então, para restabelecer a propriedade heap máximo na árvore toda, a gente precisa fazer o Maxipify, né? Para a gente obter, então, o próximo maior elemento subir para a posição 0. Tá? Então, vamos fazer Maxipify na posição 0. E o tamanho da nossa heap é I. Né? Ou seja, o primeiro elemento que a gente sabe que a partir da posição I, como a gente acabou de colocar mais um cara que está ordenado na posição certa, né, que é na posição I, a gente sabe que da posição I para frente a gente não pode considerar mais como sendo a nossa heap. Então essa é a rotina de heap sort. É essencialmente um selection sort que utiliza uma árvore heap para escolher rapidamente qual que é o próximo maior. Tá? O custo desse algoritmo é o mesmo que o custo do quicksort. Tá? Então, ele tem custo n log n. Tá? Mas a vantagem que ele tem sobre o quicksort é que ele não sofre do problema que o quicksort sofre de ter um pior caso. Tá? Em todos os casos, a complexidade do heap sort é n log n. Tá bom? Uma outra vantagem que o heap sort tem em relação a outro algoritmo n log n é em cima do merge sort. Tá? O heap sort em cima do merge sort ele não precisa, né, comparando com o merge sort, ele não precisa de uma estrutura auxiliar. Tá? É tudo feito em loco ou in place. Tá? Então isso é bom porque a gente não precisa de espaço a mais, né, a não ser um espaço para umas poucas variáveis aí que a gente vai usar para fazer as comparações. Então o algoritmo de heap sort, na verdade a parte que eu gosto mais ainda dele é que eu acho que ele é uma ótima oportunidade para a gente ver como que uma estrutura de dados adequada às vezes resolve um problema difícil. Tá? O problema de encontrar o próximo maior, como a gente resolveu ele no selection sort, é extremamente ineficiente. Tá? Por exemplo, para 1 milhão de elementos, se a gente for usar o selection sort do jeito original, né, que a gente viu na primeira aula, a gente vai precisar, se o vetor tiver 1 milhão de elementos, para a gente achar o maior, a gente vai precisar percorrer um vetor com 1 milhão de elementos para encontrar o maior. Depois a gente vai precisar percorrer 999.999 elementos para achar o segundo maior. Tá? Comparando com o heap sort, para a gente encontrar o próximo maior, se a gente tiver 1 milhão de elementos, a gente vai precisar no máximo fazer 20 perguntas para achar, né, 20 comparações para achar o próximo maior. E esse valor vai diminuindo conforme a ordenação vai acontecendo, né, como a gente viu aqui. Tá? Então, veja que o simples fato da gente escolher uma estrutura de dados adequada, nesse caso, uma árvore heap, para representar os elementos, para representar a ordem dos elementos, a gente consegue puxar o próximo maior com um custo muito menor. Tá? E esse padrão de você escolher a estrutura de dados adequada para resolver um problema é extremamente importante em ciência da computação. Tá? Então a gente vai ver outros casos onde isso é importante, tá? E é um dos principais casos do porquê que a gente tem uma disciplina que estuda estrutura de dados. Tá? Para a gente aprender como as estruturas funcionam, mas também para aprender em que situações exemplos de situações que estruturas de dados diminuem drasticamente a complexidade de um algoritmo, como foi no caso do heap sort quando comparado com o selection sort. Tá? Então, por hoje é só. Se vocês tiverem dúvidas, fiquem à vontade para tirar essas dúvidas, tá? Via comentário, via e-mail. Tá? E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, pessoal.